Bonsai de azaleia, uma das plantas favoritas na minha coleção, pois ela é um exemplo de superação. Eu adquiri essa planta no dia 2/5/2019 e ela foi arrancada, cortaram todos os seus galhos, ela ficou exposta por 2 dias pegando sol para então eu resgatar ela. Eu vou deixar um take do dia que eu resgatei essa planta. O lixo para um, a arte para os outros. Olha essas belezinhas aqui. Eu tô indignado. Vocês vão ver o que vai acontecer com elas. Essas plantas têm 20, 30, 40 anos e foram simplesmente descartadas ao lixo. Naquela época, eu já tinha pretensão de fazer conteúdo aqui para o YouTube. Eu fui inspirado em resgatar essa planta pelo McDonald Fernandes, do canal ABC do Bonsai. A rainha dele também é fruto de um resgate. Desde então, eu venho conduzindo todos esses ramos. Cada ano, essa planta me surpreende com uma floração mais bela. Já faz cerca de 2 meses que ela está produzindo flores e ainda tem vários botões para abrir. Vou deixar mais uma imagem de cerca de uma semana atrás, quando ela estava com a sua floração mais bela. Olha a beleza dessa planta, olha essas flores, que exuberante! O nome científico da azaleia é rododendro, que do grego rodo significa rosa, dendro significa árvore, ou seja, árvore de rosas, por causa dessa floração exuberante que ela tem. A azaleia é uma planta originária da Ásia, da China, do Japão. Ela é uma planta que representa o feminino. No paisagismo de lá, praticamente não se utilizam flores, mas a azaleia é muito incorporada. Na natureza, ela pode atingir mais de 3 metros de altura, mas não se preocupe, porque o crescimento dela é muito lento. Com 3 anos que eu estou trabalhando nela, eu tenho cerca de 20 centímetros de copa. Claro que eu fiz diversas podas para ramificar, mas o crescimento é muito lento. O engrossamento dos galhos também, mas você consegue ter bons resultados. Um dos grandes segredos no cultivo da azaleia é você retirar o restante da flor, esse pedacinho aqui que fica, ó, se você puxa com a mão, vai ficar o miolinho dele. Você precisa vir com uma tesoura e retirar toda essa estrutura, esse pequeno pedacinho aqui. Como nesse galho aqui, ó, já deu flores, caiu o botão e veio essas novas brotações. Então eu vou retirar aqui a flor inteirinha, já vou selecionar os galhos mais interessantes para mim, esses dois ali. Eu posso tirar essas folhas para trás dessa ramificação. Aqui as flores caíram naturalmente e ficaram esse centro delas, olha, que foi 2 flores. Então eu venho retirando, ou com a mão aqui dando uma giradinha, que sai, ó, você pode vir, pegar esse botãozinho, girar ele que ele sai, delicadamente retirar o restante. Porque daqui vão se originar os novos brotos, como nós temos aqui embaixo. Se você só puxa a flor com a mão, continua ali aquela parte. Você precisa vir ou girando, eu prefiro vir com a tesoura Satsuki, que ela é própria para essa técnica. Eu gosto de comparar com a técnica do mequiri do pinheiro negro, que você seleciona as novas brotações para direcionar a energia da planta. É um trabalho minucioso, você precisa ser paciente para ir limpando e conseguir ramificar bem a sua planta.
Olha a quantidade de flores que retiramos dessa planta. E olha como que ficou aqui a pontinha dos galhos, onde tinha os botões que eu vim retirando todos eles. Deixa eu mostrar aqui nessa lateral, olha só. E daqui que vai vir as novas brotações. Aonde deu flor primeiro, já tá vindo broto novo. Agora nós vamos limpar a nossa bancada para preparar o substrato e então mexer nas raízes da planta. O substrato ideal para a azaleia, ele precisa ser levemente ácido e para isso nós vamos utilizar a casca de pinos em pó. Esse é o primeiro ingrediente que a gente vai estar colocando. Eu vou estar utilizando a proporção de 1/4. Como eu quero preparar já para outras plantas, vou colocar 3 pacotes desse daqui. Essa casca de pinos, ela tem pequenos pedaços e com o passar do tempo ela vai se decompondo. O Carolina Soil, ele é feito de turfa e vermiculita. Ele é muito livianinho e ele é bem poroso. Ele também retém a umidade. Então nós vamos estar utilizando 1/4 desse substrato para dar essa porosidade, reter essa umidade no solo. 1/4 do substrato nós vamos estar utilizando a casca de arroz carbonizada. Ela também deixa o substrato mais leve, aerado e oferece o carbono para esse solo. E 1/4 de matéria inorgânica. Aqui tem caqueira de telha e areia de filtro de piscina grossa. Tem um pouquinho ainda de substrato que estava em um outro vaso e eu retirei, mas aqui é praticamente só material inorgânico. Essa é a casca de pinos que normalmente eu utilizo, que é da Humus Fértil. Ela quase não tem pó e tem bastante pedacinho. O Carolina Soil, olha, posso apertar ele bem forte, ele diminui o volume e quando eu solto, ele já volta à sua composição. Essas partezinhas brancas, essas pedrinhas brancas, é a vermiculita que retém a umidade. A casca de arroz carbonizada, vocês conseguem escutar o barulhinho? Deixa eu aproximar do microfone. Ela é bem sequinha. Durante um ano e pouco, ela vai se decompondo. E aqui vocês podem ver, esse branquinho é a areia do filtro de piscina e o marronzinho que é a caqueira de telha. Ele é bem pesado, é praticamente só material inorgânico. Então agora a nossa mágica. Esse substrato que acabamos de preparar, ele praticamente não tem nutrientes. Ele é rico em carbono, a casca de pinos vai se decompondo com o tempo, vai acidificando o solo, só que é uma coisa que demora muito tempo. Então agora nós vamos estar acrescentando nutrientes e uma adubação para o desenvolvimento inicial das nossas azaleias. A azaleia, para produzir flores, precisa de uma adubação mais rica em fósforo e em potássio. Mas, como agora eu retirei as flores e ela está encerrando essa parte do seu ciclo, nós vamos focar no crescimento vegetal com a base no nitrogênio. Você pode estar utilizando torta de mamona, humus de minhoca, esterco de animais, como eu tenho aqui disponível a torta de nim, que ela é rica em carbono e tem um pouco de nitrogênio específica para enraizamento, é o que eu vou estar utilizando hoje. Estou adorando esse produto, desde que eu testei, ele é maravilhoso. Vou colocar umas 3 medidinhas dessa aqui, que já é o suficiente. Mais uma, bastante substrato. O bocashi, ele é rico em micro-organismos eficientes, ou seja, aqueles bichinhos do solo que ajudam no desenvolvimento da planta. Eles se fixam na raiz e ajudam a planta a absorver os nutrientes. Só aquela temperadinha e vamos misturar de novo para incorporar isso no substrato. Substrato pronto, vamos deixar reservado aqui no lado para agora mexer nas raízes da nossa planta.
Antes de preparar o substrato, tem muita madeira morta nessa planta, mas como eu não tenho mini retífica, não vai ser hoje que a gente vai trabalhar essa madeira morta. Dá uma limpadinha para expor o que está vivo, o que está morto. Então eu vou limpar um pouco melhor essa base dela. Eu praticamente não aramo a azaleia, eu faço mais o tracionamento para não marcar a casca. E ela aqui, então eu vou retirar esses arames para vir com a limpeza. Eu queria passar essa azaleia para um vaso de treinamento de cerâmica, mas eles são muito caros. Então eu achei essa bacia de polietileno, ela não tinha furos, nós furamos ela. E para cobrir esses furos, eu vou estar utilizando uma manta de bidinho, dessa forma aqui. Substrato preparado, vaso preparado, agora nós vamos ver as raízes dessa planta aqui. Como é uma bacia muito antiga, ela já está quebrando. Eu vou ir literalmente soltando ela aqui. Pegar a minha machadinha para soltar esse vaso. As raízes da azaleia, elas são bem fininhas. Então eu não quero machucar esse sistema de raízes. Vou apoiar aqui na mesa. E para diminuir esse torão, eu vou vir com a machadinha cortando. Olha só, como eu falei para vocês, que sistema de raiz mais fininho. Se eu insistir em limpar esse sistema de raiz, eu vou acabar quebrando ele inteiro. Só vou dar uma soltadinha. Eu não lembrava o substrato que ela estava. 70% de areia e 30% de substrato vegetal com casca de pinos, para gerar o enraizamento. Hoje eu vou passar para essa bacia aqui e vai ficar grande essa bacia. Vai ter bastante espaço para ela crescer. E como eu não vou furar a lateral dela, só vai ter furos no fundo, eu resolvi acrescentar uma camada de drenagem. Eu sei que os bonsaístas não utilizam camada de drenagem, mas pelos estudos que eu estou fazendo com outras plantas, eu vi que melhora bastante a circulação de oxigênio nas raízes. Então eu vou colocar essa camada aqui e vamos testar. Só um pouquinho de argila expandida, para daí eu vim com a manta de drenagem para separar isso daqui, que vai fazer literalmente um dreno, vai ajudar a escorrer a água. Como não tem furos na lateral, eu acredito que nesse sistema aqui vai funcionar muito bem. Então agora eu venho com o berço para essa planta, fazer a nossa caminha de substrato, colocar bastante. Como eu não vou conseguir chegar no centro da planta para acomodar o substrato, eu tenho que fazer um monte. Dessa forma aqui, eu vou posicionar ela virada para mim, depois eu mostro para vocês. Aqui. Tirar. Colocar ainda mais substrato aqui no centro para acomodar a planta. Eu chequei a posição dela de como fazer o encaixe mais perfeito aqui no centro. Centralizando a planta, posicionando exatamente onde eu desejo. Deixa eu mostrar para vocês essa daqui que vai ser a frente da planta. Eu vou completar o substrato em toda a lateral. Como o substrato está bem sequinho, eu dar umas batidinhas assim já vai acomodando ele entre as raízes. Agora eu venho com o hashi acomodando o substrato entre essas raízes. É um processo delicado
que precisa ser feito com calma. A nossa máxima: plantou, regou. De preferência, utilize água sem cloro. Essa daqui é a da nossa cisterna, então ela não tem cloro algum. Isso vai ajudar a desenvolver os micro-organismos eficientes que tem lá no bocache. Você precisa regar bem até sair bastante água pelos furos de drenagem. Isso auxilia para fechar os possíveis bolsões de ar que tenham ficado entre as raízes. Esse é o nosso resultado final. Nós devemos deixar essa planta à meia sombra, sem pegar o sol forte. Sim, ela é uma planta de sol pleno, mas após o transplante, como mexemos nas raízes, precisamos ter alguns cuidados adicionais, que é regar essas folhas superficialmente, utilizando um borrifador. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para acompanhar o desenvolvimento dessa planta. Daqui cerca de 3, 4 meses, eu quero estar trazendo uma atualização mostrando a brotação que ela vai gerar. E isso é só o começo.